4 horas e 39 minutos, hoje quarta-feira, véspera de feriado, muita gente aí já se programando para curtir, né, no interior aqui do estado, para passar amanhã, quarta-feira, com a família. Daqui a pouquinho, olha, a gente tem mais receita, tem mais música ao vivo, fica ligado no programa, porque hoje tem a brincadeira do M. Você tem que me dizer no final do programa quantas vezes ele apareceu para você levar R$50. Lembrando que ele faz um barulhinho quando ele aparece para te chamar a atenção e você não deixar passar despercebido. Mas agora a gente vai para o estúdio, ó, anota, hein? Agora a gente vai para o estúdio do Cidade Alerta Amazonas saber quais são os destaques do programa nessa véspera de feriado. Boa tarde, Mário. Boa tarde, minha amiga Lud. Boa tarde a você que acompanhou o Magazine em todo o estado. Tá tudo bem por aí? Tô sabendo que tem comidinha gostosa hoje aí. Tem comidinha gostosa, tem música ao vivo. Tá praticamente uma sexta-feira hoje aqui. Que coisa boa, hein? Quero dizer que eu já saí da minha dieta. Ah, já? Não aguentei. Quanto tempo você fez? Não aguentei, eu fiz uma semana. Mário, gente como a gente, né? Que não consegue fazer dieta por muito tempo. Na verdade, a dieta eram de 2 semanas, né? Zero carboidrato. Só que eu estava vindo aqui para a TV, zero carboidrato, aquela coisa acostumado a comer muito, tudo. Aí quando chegava aqui, ficava meio assim lento, dá uma sabe? fraqueza, né? Ficava fraco, eu disse, não, esse negócio não dá para mim, não. Mas dá uma fraqueza mesmo, dá um mau humor às vezes. Sim, é complicado, é difícil. Mas então já está liberado para as gordices? Estou liberado. Maravilhoso, porque dezembro é o ano de mais gordices, é o mês de mais gordices do ano, né? Eu encontrei com um chefe aí que está com vocês aqui nos corredores da TV A Crítica, né? O que é que você vai fazer aí? Aí ele falou um frango com molho de maracujá, com não sei o quê. Eu disse, tá bom, chego já por lá. E ainda tem sobremesa já. Mas, Mário, me conta quais são os destaques do programa dessa quarta-feira, véspera de feriado. Olha, Lud, nós temos aqui um vídeo que mostra como é que agem os vagabais. Ou seja, como é que age um vagabal, como o vagabal agiu no bairro Cidade Nova. Simplesmente, ele fica andando de um lado para o outro. Tá vendo aí, ó, as imagens? Fica procurando algum local e ele já tá com aquele pensamento, já tá no coração dele, o coração maldoso, ele já tá decidido. Eu vou entrar em alguma casa e vou tocar o terror. Sabe o que é que ele vai fazer, Lud? Simplesmente, ele tá procurando, olha só, ele arromba a porta, tá vendo a porta é arrombada da casa? Isso aconteceu no Cidade Nova. E preste atenção só a parte de dentro da casa. Esse homem faz uma limpa e deixa tudo revirado. Olha só como a vítima que chegou em casa encontrou a casa dela e o quarto dela, Lud. Você já imaginou? Pensou? O susto. Primeiro que você vê as duas portas arrombadas, né? Que ele foi ali com a força mesmo para quebrar o portão e a porta de entrada da casa. Já fica desesperada. Aí quando você olha dentro da sua casa, olha a bagunça, a confusão. E aí, sem contar no que você vai dando falta do que ele deve ter levado, né? E sem contar também no medo, né? Porque imagina você que tem sua casa, tem portão, tem muro, tem tudo, e de repente você sabe que sua casa foi invadida, você fica com medo, até na hora de dormir, né? O que é que você vai pensar? Meu Deus, e se ele voltar? Porque quem trabalha nessa área de segurança pública, enfim, quem é policial, sabe que é normal que o criminoso não volte, né? Ele quer distância desse local. Porém, aquelas pessoas normais, né, que se deparam com uma situação dessa, ficam imaginando. E se ele voltar, será que está me vigiando? Será que alguém aqui de perto? Será que mora aqui na rua? E fica imaginando toda aquela situação, mas é um susto muito grande e sem contar o prejuízo que essa dona de casa, que falou com exclusividade ao nosso repórter Fred Rocha, vai contar. Daqui a pouco eu vou mostrar todo esse caso, como tudo aconteceu e o depoimento dessa chefe de família que, infelizmente, teve aí os seus produtos, os seus objetos que ela tanto ralou para conquistar, furtados nesse crime do bairro Cidade Nova. Mas olha, você sabe dos males o pior. Você já imaginou se já tivesse alguém dentro de casa nesse momento? Ela sozinha, com alguma criança? Enfim, pelo menos foram só os bens materiais, né? Porque a gente já viu muitos casos aqui, inclusive no Cidade Alerta Amazonas, de assaltos que acontecem e a família está em casa, é feita refém, eles acabam maltratando, muitas vezes atirando, machucando, enfim. Mas, com certeza, Deus o livre, não consigo nem imaginar. Eu vejo muitas pessoas que já tiveram casas assaltadas, Mário, mudando de casa depois, não conseguem permanecer na mesma casa. Porque justamente ficam com medo do que pode acontecer novamente. Pois é, viu? Você sabe que, assim, eu tenho a experiência de estar morando, né, no terceiro estado. E cada estado tem uma diferença na questão da segurança pública. Por exemplo,
Natal, Rio Grande do Norte, lá acontecem muitos crimes desse tipo aí que a gente mostrou. Invasões, arrombamentos a residências, assaltos nas ruas. E aí todo mundo lá em Natal procura morar em condomínio fechado. É tanto que quando eu cheguei aqui, já acostumado com a violência de lá, eu procurei logo um condomínio fechado. Mas eu percebo que as pessoas aqui, eu conversando com os amigos, gostam mais de casas do que morar dentro de um condomínio fechado. E às vezes nem sempre tem condição de morar no condomínio fechado. Tem muitos condomínios que são feitos aqui em Manaus, de uma rua que se fecha, colocam segurança e já ajuda bastante. Mas um condomínio fechado, com uma segurança mais estruturada, é um pouco mais difícil. Por exemplo, eu não tenho coragem de morar em casa mais aqui em Manaus. Pois é, por causa justamente disso que acontece. Não que em prédio a gente esteja 100% seguro, mas assim, aparentemente dá um pouco mais de segurança para quem está morando ali. Mas em casa eu tenho pavor. Acho que eu não conseguiria dormir na casa. Qualquer barulho eu ia achar que era alguém tentando invadir. Verdade. Já Roraima não acontecem muitos casos como esses aí. São mais assaltos assim nas ruas e agora, né, que tem lá essa briga também em Roraima de facções criminosas, tem acontecido muitas execuções. Já aqui em Manaus acontece de tudo um pouco, né? Então é importante que as pessoas tenham cuidado. Pois é, infelizmente aconteceu aí nessa casa, mas não só isso. A gente vai trazer um caso, você imagina a sua história. Uma garota, um adolescente, o Lud, 14 anos, saiu de casa, foi fazer um trabalho de escola na casa dos colegas de classe, lá no Tancredo Neves, e simplesmente, sabe o que é que aconteceu com ela? O quê? Ela foi violentada sexualmente pelos próprios colegas de classe. E nós vamos trazer detalhes desse caso daqui a pouco no Cidade Alerta Amazonas. E tem outra história, sabe o que é? Absurdo. Eu te conto daqui a pouco. Gente, ela foi violentada pelos colegas de classe, dali mais ou menos da mesma idade, na casa de um deles. Na casa de um deles, né? Ela foi para lá para fazer um trabalho, né, de escola e aí quando chegou lá, ela acabou sendo violentada sexualmente. Você imagina só, o Lud, principalmente você agora que vai ser mãe, né? Quem é mãe, quem é pai, que manda a filha sair de casa, papai, mamãe, eu vou fazer um trabalho, eu volto já já. E de repente, quando a garota chega contando, né, uma história de terror. Não sei nem o que eu seria capaz de fazer, Mário, para ser bem sincero. Eu não sei nem o que eu seria capaz de fazer se eu fosse da família dessa mocinha. E às vezes os adolescentes, principalmente, se incomodam muito quando os pais ficam preocupados, falando assim, você vai na casa do fulano, eu vou ligar para a mãe, vou conversar com ela, quero ir lá, quero conhecer. Mas agora, nesse caso, a gente vê o porquê que os pais são tão preocupados, porque realmente a gente não pode confiar em mais ninguém, nem em adolescentes da mesma idade, colegas de classe da nossa filha. É um absurdo. Tem que ficar em cima, né? Tem que ficar atento, porque o mundo não tá para brincadeira, não. E aí eu lembro que eu com 14, 15 anos, né? Inclusive os que estão sendo acusados, né, deste bárbaro crime, tem entre 14 e 15 anos. Eu lembro que eu com 14 e 15 anos, eu estava jogando bola, treinando para entrar na peneira, né, na pendeira que tem lá do América de Natal, lá, queria ser jogador de futebol, aquela coisa toda, só pensava nisso. Hoje a gente se depara com garotos de 15, de 14 anos cometendo crimes brutais, assassinando, traficando drogas, inclusive aí violentando sexualmente as próprias colegas de classe, né? É uma geração mesmo que a gente fica pensando, né? Onde é que nós estamos errando, né? Porque nunca se viu tantos jovens entrando no mundo do crime. Não é à toa que querem baixar a maioridade penal, né? Mas enfim, daqui a pouquinho, depois do Magazine, tem mais destaques aí do Cidade Alerta e o desenrolar dessas histórias que o Mário iniciou aqui com a gente. Até mais, Mário. Até mais, um abraço, amiga. Abraço. E olha, amanhã, né, quinta-feira, feriado, então hoje, véspera, você que já está procurando aí alguma programação para fazer com a sua família, uma programação gratuita e, por que não, cultural, para você conhecer um pouco mais do nosso município. Aqui, em outubro, inaugurou mais um atrativo turístico que faz uma verdadeira homenagem à nossa cidade. É o Museu da Cidade de Manaus, um lugar diferente, sensível e, olha, um passeio para toda a família. Sente só um gostinho. Foram 36 anos de espera até que este imponente imóvel abrisse suas portas ao público. Foi criado por lei em 1982, né, e passou 36 anos até ele finalmente ser inaugurado como museu com a exposição inaugural sobre a cidade de Manaus.
E durante todo esse processo muita coisa aconteceu. Ele continuou sede do governo municipal até início dos anos 90. Depois ele foi fechado, entrou numa reforma a partir de 2005 e foi inaugurado, houve uma primeira inauguração em dezembro de 2012 e uma definitiva em abril de 2013. A partir daí ele foi aberto para pequenas exposições importantes de artistas locais, até que finalmente a gente, a partir de 2014, começou o processo de implantação do Museu da Cidade. O tempo foi necessário também para que esse espaço fosse pensado. Afinal, não é tarefa fácil mostrar uma cidade tão rica de belezas, lugares e gente, contemporânea e histórica ao mesmo tempo. Nós nos inspiramos em alguns museus no mundo que trabalham com um pouco de acervo, né? Museus tecnológicos, museus que trabalham com sistemas de interatividade, né? Então nós pensamos muito no Museu da Língua Portuguesa, Museu da Diáspora, né, para pensar o conceito do Museu da Cidade. Bom, o nosso passeio começa aqui nessa sala que já coloca a gente numa atmosfera bem amazônica. É possível ouvir um barulhinho da natureza, um som de rio e olha que interessante. Esses tanques aqui representam o encontro das águas e aqui são feitas algumas projeções que simbolizam a evolução da nossa cidade, que são projetadas aqui nessa água. É muito bacana de ver. Agora, outra coisa interessante aqui é que essas telas também falam sobre grandes expedições amazônicas. São coisas que geralmente ficam ali, ó, nos livros, nos acervos, nas bibliotecas, com um pouquinho mais de difícil acesso, mas que aqui ficam expostas de uma forma muito mais atrativa e interessante. Esse museu é muito interativo. Aqui, por exemplo, nesse telão, clicando, a gente vai ter uma ideia da imigração, de como ela é refletida nas casas das pessoas e, obviamente, então, formando a identidade da população da nossa cidade. E olha só que bacana, aqui a gente fala um pouquinho, né, da imigração nordestina e por aí vai. Além disso, a gente pode tocar aqui, ó, nesse ambiente, por exemplo, tocar no ícone e saber um pouquinho mais desse objeto. Por exemplo, aqui, ó, é um objeto decorativo representando a Torá, o livro que contém as leis ou as escrituras judaicas e estabelecidas por Moisés, presente na casa de moradores de Manaus, então representando a imigração judaica. Bacana, né? Continuando o nosso passeio e ainda falando sobre migração, aqui a gente tem esse mesmo aspecto, só que da forma oral. É o relato, ó, de várias pessoas, não só daqui, pessoas que escolheram Manaus para viver, assim como eu, que não sou aqui, que sou paulista, mas que falam um pouquinho dessa escolha e da nossa cidade. O interessante é que você observa, ó, que todos eles estão nessa mesma plataforma aqui no Rio. E aqui, ó, a gente tem essa projeção também de água. Então, ao final do relato dessas pessoas, eles pulam na água e, numa brincadeira incrível, a gente pode vê-los nadando aqui aos nossos pés. É muito bacana. Para que você entenda isso em casa, a gente vai apagar a luz aqui agora para você observar junto com a gente. Olha que legal. Eu sou Ribeiro Marcão, eu vim do Japão. Na sala dos prefeitos estão expostos nomes, fotos e o período de gestão de todos os prefeitos da cidade. Aliás, neste local tudo é mantido de forma original, inclusive a mobília. Chegamos a um outro espaço agora com a representação do Mercadão, né? Uma marca registrada aí da nossa cidade. Legal aqui, ó, a gente tem farinha, tem tapioca, tem ali as especiarias que a gente encontra no Mercadão, muitos artigos de pesca, objetos antigos para pesar, máquina registradora, uma infinidade de objetos. E sabe o que é legal aqui? É tudo sensível. Olha aqui, ó. Escuta só, é o som do Mercadão. Olha que legal. Aqui
aqui a gente está no carpotário. É possível ter um contato bem próximo com frutos e também raízes aqui da nossa região. Outra coisa bacana é que lá na frente você pode ter acesso a esse tablet aqui. E aí, ó, com uma tecnologia, a gente chega aqui pertinho e rapidamente você tem acesso a informações extras. É uma forma também de acessibilidade, tanto para deficientes visuais que podem conectar o fone e aí ter acesso a todo o conteúdo de todo o museu, como também para estrangeiros, porque aqui tem todo o conteúdo bilíngue em inglês. E que tal falar da importância da floresta amazônica para o mundo? Você conhece os rios voadores? Olha só, essa daqui é a simulação do processo de evaporação da água. Então aqui, ainda a formação das nuvens até ela voltar a cair em forma de chuva na floresta, nas plantações e também na cidade. O telão projeta e conta toda essa história dos rios voadores. A arte também tem lugar garantido por aqui. No Espaço Thiago de Mello, uma coleção doada pelo poeta encanta os visitantes. Composta de 30 quadros de artistas da América do Sul, sobretudo da América do Sul, mas também tem outros da América Latina e do mundo, como Miró, por exemplo, né? E são trabalhos, pinturas que foram doadas ao poeta Thiago de Mello, uma parte quando ele foi adido cultural do Brasil no Chile, né? E outras ao longo da vida dele, né? Da carreira dele. Então aqui são quadros importantes do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista da história. Essa é uma sala dedicada à arqueologia. Muita gente não sabe, mas durante o processo de instalação do museu foi descoberto um sítio arqueológico aqui embaixo. Inclusive, essa construção do museu ficou um tempo parada justamente para todo esse trabalho de pesquisa, que foi comandado por uma pessoa muito importante. É o Eduardo Góes Neves. Ele é um pesquisador paulista, mas que tem todo o seu trabalho fundamentado aqui na região amazônica e que comanda toda essa pesquisa do sítio arqueológico aqui nessa região onde nós estamos, aqui no Paço Municipal e também aqui na nossa região. E olha, aqui por conta do vidro, a gente consegue ficar bem pertinho e atento a todo esse trabalho que foi feito aqui. Os arqueólogos acreditam que aquela superfície mais lá embaixo, ela tem a data mais ou menos aí do século 7 a 12. Eles acreditam que cada 10 centímetros de terra equivale a 100 anos. Então a gente consegue ter uma dimensão bacana aí, né, do passar do tempo. Inclusive a gente vê aqui, mais aqui na superfície, aqui mais pertinho da gente, uma urna funerária que foi encontrada aqui mesmo nesse lugar. Outra coisa interessante que torna esse lugar mais especial é a questão da realidade virtual. A gente coloca esse óculos, me ajuda? A gente coloca esse óculos aqui e tem acesso a todo esse trabalho do pesquisador Eduardo Góes, que foi feito aqui na nossa região. É muito bacana porque é tudo em realidade aumentada, a gente consegue ter uma visão aí 360 de todo esse trabalho. Eu vou experimentar e você acompanha comigo. Vamos lá. Bem, o nosso passeio está terminando aqui na fachada do Museu da Cidade de Manaus, uma das últimas representações da arquitetura neoclássica do Brasil. Mas eu deixo para você o meu convite para visitar esse lugar muito especial. O museu funciona de terça a sábado, das 9 às 17 horas. O melhor de tudo é que a entrada é gratuita. Fica a dica para você, viu? Um beijo e até a próxima. Programação para você fazer com a família aí nesse fim de semana, eu acho muito legal quando a história se funde aí com a tecnologia para causar essa interatividade, deixa o museu mais atrativo, principalmente para os jovens, para as crianças, né, que perderam um pouco o hábito de visitar ou de conhecer museus. Então, é um convite que você pode fazer para a criançada, para os jovens da sua casa, ou você mesmo adulto, ir com a sua esposa, com a sua namorada, para conhecer um pouquinho mais da história aqui do nosso município. Carol mostrou bastante coisa, mas ainda tem muito mais para você conhecer pessoalmente. E olha, hoje, como a gente disse, véspera de feriado, então tem música ao vivo. Eu estou recebendo aqui o cantor Leon Corrêa. Seja bem-vinda.
Bem-vindo, perdão, mais uma vez ao nosso programa. Leão é de Brasília, mas é quase Manauara já, vive aqui, né, Leão? É verdade. Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, né, no programa. Fazia tempo que eu não vi aqui no Magazine. E a gente está aqui em Manaus, né, pelo menos umas 2, 3 vezes. A gente está passando nessa terrinha que a gente tem um carinho enorme e uma história já feita por aqui. Tanto que você gravou seu último clipe aqui. Exatamente. Como foi Tivemos essa história? o prazer Me conta. A gente fez uma canção, né, que antes do DVD, para um projeto que vai ser um pouquinho mais na frente, que ia ser agora, e apareceu essa nova canção e a gente resolveu fazer algo diferente, pegar um pouco do balé e explorar alguns lugares bonitos que o país tem, né? E a gente escolheu Manaus pelo teatro, pelaquela arquitetura que tem ali no centro. Né? Então a gente utilizou esse trabalho para pegar um pouco e aproveitar a nossa história que a gente tem aqui em Manaus. Olha só, então Manaus aí ganhando, né, o coração de muitos visitantes, como o Leon, que já esteve aqui algumas vezes, se encantou aí pelas belezas naturais e também pela arquitetura, porque o Teatro Amazonas é realmente lindo e eu tenho certeza que deixou o clipe ainda mais legal. Já são 10 anos de carreira, Leon. É verdade, Lúcia, estamos passando aí. Inclusive essa canção é a turnê Um Tal de Tudo, né, dessa música. Viemos de Cuiabá, Pará, Manaus e estamos aí nessa estrada. Graças a Deus, nesses 10 anos mais de escritório que existe um pessoal que cuida da minha carreira, vai fazer mais ou menos 3 anos, né? Estamos lançando agora o nosso novo trabalho e lá na frente, nos meados de maio, DVD, que será também aqui Leão Correia na Amazônia, que é o nome do projeto, né? Olha só, então a gente vai ver um pouquinho aí das imagens, você pode ir falando pra gente de como é que foi gravar esse clipe aqui no telão? É, aqui. Como é que foi gravar esse clipe aqui? Me conta. Então, e a gente pegou, né, um grupo de dança chamado Um Cadence e pegamos um balé muito legal, um balé diferente, com uma proposta bem latina que tem a ver com o meu projeto internacional, né? Inclusive gravamos até um clipe internacional aqui também, que é o espanhol. E pegamos esse centro ali do teatro, alguns lugares ali que explora bem essa arquitetura de Manaus. E viemos contando essa história através de uma forma lúdica, né? Você vê que conta um pouquinho, essas pessoas que estão aí são bailarinos, né? E são pessoas também que fazem parte da figuração. Então tem um pipoqueiro, tem um cara ali que vende um amendoim, do balão e no final a gente cria a coreografia em cima da música. E aí na segunda parte do clipe ele vai entrar numa cena mais de coreografia, que é algo que eu exploro muito do meu perfil, que é a dança, voltada para esse ritmo sertanejo. O pessoal aprender a dançar Um Tal de Tu. Exatamente. Aí a gente entra nessa parte aí, que é também nessa área de Manaus. É verdade. Esse eu não sei o nome. Eu não me lembro no momento, mas é... Como é? Ah, é no Parque Jefferson Pérez ali, que mostra essa ponte que é bem bonita, bem no centro da cidade. Então, olha, daqui a pouquinho você vai aprender a coreografia desse Um Tal de Tu, novo sucesso aí do Leão Correia. No próximo bloco tem mais receita, viu? Tem uma sobremesa, uma panacota amazônica com geleia de cupuaçu apimentada e castanha. Mas antes, aumenta o volume e vamos escutar o novo sucesso de Leão Correia ao vivo aqui no Magazine. É contigo, Leão. Vamos embora, vem Ludi, vem com a gente, pessoal! Mais uma nossa. Let's go, baby. Vem. Quando eu mostrei que era amor, você pisou, nem quis saber de flor, nem quis saber de nada. Eu que te dei um chip datinha, agora você nem liga pra mim. Oh, que vida ingrata. Gastei meu bônus de decepção, mas vou tentar mais uma ligação. Mas quando eu ligo um tal de tu, dei seu recado, após o sinal. Tu me sacaneou, tu me fez tão mal. Dei seu recado, após o sinal. Tu me sacaneou, tu me fez tão mal. Isso é Leão Correia, ao vivo aqui no Magazine. Quando eu mostrei que era amor, você pisou, nem quis saber de flor, nem quis saber de nada. Eu que te dei um chip datinha, agora você nem liga pra mim. Oh, que vida ingrata. Gastei meu bônus de decepção, mas vou tentar mais uma ligação. Mas quando eu ligo um tal de tu,
Bom demais!